Nossa única certeza na vida é a morte. E a vida toda, quando eu começo a pensar sobre esse tema, quando eu começo a falar sobre esse tema com as pessoas, a reação das pessoas é sempre a mesma, cara. Aquela reação tipo, cara, tu não pode falar disso, cara. Como se qualquer tipo de sentimento ruim viesse em decorrência dessas minhas percepções, desses meus pensamentos que eu tinha acerca da morte. Como se qualquer tipo de depressão viesse a partir do momento que eu realizasse sobre a morte. As pessoas pensam que a nossa saúde emocional ela é violada quando a gente tem percepções acerca da morte. Só que, cara, muito pelo contrário. À medida que a gente percebe que não tem como fugir da morte, essa verdade ela passa não só a gerar valor para a nossa vida, porque agora a nossa vida é limitada, mas ela também nos orienta rotineiramente no nosso dia a dia, cara. A morte, ela passa a servir como uma bússola pra gente. Talvez tu não tenha entendido muito bem o que eu quis dizer quando eu falei que a morte funciona como uma bússola para nós. Só que, para explicar o significado dessa expressão, eu vou citar uma passagem de um livro que eu estava lendo. Nem lembro qual que é o livro, mas enfim. Dizia mais ou menos o seguinte: ninguém, antes de morrer, desejaria ter passado mais tempo assistindo à televisão ou jogando videogame. E o insight tá aí, cara. Se você olhar para a morte, cara, ela nos diz o que é realmente importante e valioso na nossa vida, cara. Porque, cara, se tu pensar, quando você tiver para morrer, você não ficaria contente em ver que tu viveu uma vida ao lado de alguém que você não amava de verdade, só para sustentar aquela imagem que tu tinha, que as pessoas te davam, que você era bem-sucedido e que você tinha uma família. Você não ficaria feliz de perceber que tu trabalhou anos da sua vida em algo que tu não gostava, ao invés de ir atrás de um curso ou de um trabalho que você realmente gostava, ou de ter corrido atrás daquela oportunidade que você tinha, mesmo que ela fosse incerta. E mesmo que a morte, no caso, né, meio estranho falar isso, mas enfim, mesmo que a morte te oriente acerca dessas coisas grandes, ela também consegue te orientar sobre coisas pequenas, cara. Vamos pensar, cara. Você, você fosse morrer, cara, você ficaria feliz em ver que, sabe, seus amigos chamaram pra sair, mas você preferiu ficar em casa com aquela preguiça, naquela vontade morrendo que tu tava? Ou se você tivesse saído, cara? Eu garanto pra você que seria muito melhor que tu tivesse saído, em vez de ficar em casa lá, fingindo que tu tava em coma. E outro ponto importante a respeito desse tema, né, é que ele destrói grande parte dos medos bobos que a gente tem, cara. E eu falo isso por causa daquele famoso e se. E se eu tivesse tido a coragem de ter sido sincera com aquela pessoa que eu gostava? E se eu, que sonhava em ser um cantor, tivesse a coragem de cantar naquela oportunidade que eu tive e não cedesse ao medo de ser exposto, cara? E se eu tivesse aprendido a tocar aquele instrumento que eu sempre pensei em tocar? E se eu tivesse tentado seguir o meu sonho, em vez de ficar ligando para as críticas? E cara, reflita sobre isso, cara. Frente à inevitabilidade da morte, tu não tem o que temer, cara. Saca? Para de se importar com o julgamento alheio ou com a opinião dos outros e tenta fazer aquilo que tu realmente quer, cara. Não morra pensando, e se eu tivesse aproveitado aquela chance? E se eu tivesse me arriscado mais, cara? E esses são os dois pontos que eu queria falar nesse vídeo. O primeiro é que a morte
ela funciona como uma bússola para a gente, nos orientando não só nas coisas grandes da nossa vida, mas também nas coisas pequenas, aquelas escolhas que tu tem no seu dia a dia, cara. A morte nos mostra o que é realmente importante pra gente. E o segundo ponto é que a morte destrói a maioria dos nossos medos, porque ela mostra pra gente que grande parte deles, no final, não valem nada, cara. A morte nos mostra aquilo que é realmente valioso, mas é você que decide se vai se arriscar a viver a vida que você sempre quis ou se você vai continuar trancando os seus sonhos. Abraço!